Pessoal, estamos aqui mais uma vez, agora para resolver o exercício 1 da prova da unidade 3, e esse aqui é o enunciado. Faça um programa que realiza uma busca em um vetor A de 15 elementos, do tipo caractere. O usuário deve digitar um caractere que deve ser encontrado no vetor, e o programa deve informar o índice que o caractere está no vetor. Se o caractere se repetir no vetor, o programa deve informar todos os índices. Então o que ele quer é que o usuário digite o tamanho do array, que são 15 elementos. Ele vai colocar várias letras aqui separadas, e depois ele vai escrever uma letra e o programa vai procurar se essa letra está no array. Primeiramente a gente tem que ver o que é um vetor. Um vetor é uma variável que a gente guarda vários elementos, tanto faz se for inteiro, se for flutuante, que é um número quebrado, o string e booleano. Tanto faz isso. Por exemplo, uma variável normal a gente cria let número é igual a 5. A gente separa cada variável para o seu tipo. Aí let verdade é igual a true. E a gente pode guardar tudo isso numa string só, numa variável só. Por exemplo, let texto é igual a oi. A gente pode guardar esses três valores em uma só, que é let v. E a gente define o que é um vetor botando os colchetes. E a gente coloca aqui 5, true e oi. E se a gente for botar um alert, colocar alert, aí eu coloco o vetor. Você pode ver que vai aparecer o 5, o true e o oi. Então os vetores é uma maneira bem mais segura da gente limpar o nosso código, da gente fazer um código mais limpo e que o computador entenda mais rápido o que a gente está fazendo. Então o que ele quer é que a gente crie um vetor de 15 elementos, só que primeiramente eu vou deixar esse vetor vazio, porque é o usuário que vai preencher todo esse vetor. Que você vê aqui no exemplo de entrada, ele coloca vários valores aqui. Então é o usuário que vai colocar. E como a gente faz isso? A gente usa a estrutura de repetição, que basicamente ele vai repetir um bloco de código várias vezes. E como a gente sabe que é a quantidade de repetição, a gente usa o for. Então a gente faz o for, ele tem três parâmetros: a criação da variável, a condição e o incremento ou o decremento. E a gente cria a variável let i, que normalmente a gente chama de i, mas poderia ser qualquer nome que você colocasse. Vou colocar let i é igual a 0. E eu vou explicar por que o 0. Aí, enquanto i for menor que 15, porque a gente quer um elemento, a gente quer um vetor de 15 elementos. Então a gente faz menor que 15, então i mais. E por que eu coloquei 0 aqui? Porque um array convencional, ele começa da posição 0. Por exemplo, eu coloco aqui 9, 5 e 3. E eu quero que apareça o 9. Então, você que provavelmente não sabe, colocaria v, aí para acessar o índice, que é a posição onde, por exemplo, o 9 ou 5 ou 3 está, a gente coloca a variável, o vetor, e coloca um colchete e coloca o índice que a gente quer, a posição que ele está. Então, como a gente pode ver, o 9 está na posição 1. Então, a gente normalmente coloca v1 e vai aparecer o 9. Mas você pode ver que apareceu 5. E por quê? Porque, como eu disse, um array ele começa do 0 em diante. Não é do 1 convencional, é do 0 em diante. E que se eu quiser que apareça um 9, eu tenho que colocar 0. Você pode ver aqui, ó, 9. Tá bom? Agora vamos para a estrutura de repetição, que é aqui. Enquanto 0 for menor que 15, então ele vai ser de 0 a 14, que são 15 elementos que o programa quer. Faça um programa que realize uma busca de um vetor A de 15 elementos. Eu vou colocar A aqui para ficar mais fácil. Um vetor A de 15 elementos, que é de 0 a 14, que é 15. Então a gente faz aqui. O usuário vai preencher todo esse array. Então o que a gente pode fazer é pedir os valores que o usuário vai fornecer. Então a gente faz let caractere é igual a prompt, que ele vai pedir um valor do usuário. Aí depois que o usuário digitar e apertar OK,
ele vai salvar isso para ele. E para a gente adicionar um valor no nosso vetor, a gente coloca o nome do vetor, ponto push, que ele vai adicionar esse valor, que eu quero o caractere, a variável caractere. E ele vai repetir isso 15 vezes. Na primeira, ele vai pedir A, aí ele salva no vetor, a posição 0 vai ser A, aí na posição 1 vai ser o B, e assim adiante. Para ver se deu certo, a gente coloca o alert A, que é o vetor. Aqui, ó, você pode ver que tá os mesmos valores do vetor aqui, que é A, B, C, D, E, F, G, H, I e assim vai. Feito isso, agora a gente quer que o usuário digite mais uma vez um caractere. Só que agora a gente vai verificar se esse caractere está dentro do array. E se tiver, a gente mostra o índice que esse caractere está. Então, para fazer isso, eu vou novamente pedir alguma coisa para o usuário, que eu vou botar char, e eu vou pedir com o prompt. Aí ele vai salvar esse valor que o usuário digitar. Por exemplo, se ele digitou A, aí let char é igual, colocar string A. Eu vou usar novamente a estrutura de repetição, que é a criação da variável, a condição e o incremento ou o decremento. Eu vou criar a variável i, tanto faz eu criar i aqui, mas aqui nesse caso eu vou criar j, é igual a 0. Aí enquanto j for menor, eu poderia colocar 15 novamente. Só que se eu quisesse aumentar o meu array novamente, no futuro, se eu quisesse deixar ele 20 posições, por exemplo, aí eu teria que, digamos que o código vai estar muito grande, eu teria que voltar aqui e botar, em vez de 15, botar 20. Aí para não fazer isso, a gente faz assim. Enquanto a variável j for menor que o tamanho do meu array, aí sim ele vai mudar automaticamente, que é j for menor que a.length, que significa tamanho. Então, enquanto 0 for menor, que por enquanto é 15, mas no futuro eu poderia deixar 16, 17, 18. Aí, enquanto for menor, ele vai acrescentar mais. Pronto. Feito isso, a gente vai repetir o código que está aqui dentro, 15 vezes. E o que a gente quer é que, se o usuário digitar um valor que está dentro desse vetor, a gente vai mostrar a posição que ele está. Então, a gente faz uma estrutura de condição. É o if. Então, se um vetor A da posição i, que vai de 0 a 14, for igual ao que o usuário digitou, então ele vai mostrar na tela a posição que ele está, que nesse caso é o j, que novamente ele vai de 0 a 14. Agora vamos submeter para ver se deu certo no nosso código. Você pode ver que não deu certo, porque justamente eu errei aqui. É AJ. E agora você pode ver que deu certo. Que o usuário aqui, a gente pode ver o que ele digitou no final, que você pode ver que é o A. Então ele vai verificar aonde o A está. Se ele tiver, ele vai procurar o índice que ele está. E você pode ver ele está no índice 0 e no 12. Você pode ver aqui, ó, no 0, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e no índice 12. No outro teste, ele digitou O. Então o O ele está na posição 2. Ele não está na posição 3, está na posição 2, porque é 0, 1, 2. E essa é a solução para esse exercício, que é um código bem limpo. Eu poderia fazer repetindo realmente, verificando todo o array, só que esse código, em vez de 26 linhas, ele poderia ter 300, 200 linhas. Então essa estrutura de repetição e os vetores ajuda muito a pessoa limpar o seu código.